O Filho do Padre e o Bazar. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, espero de verdade que estejam bem. Eu, um dia, perguntei para o meu avô se ele havia vivido histórias assombradas. E ele me contou 2 contos. Conto ou relato? Que não se sabe se eram verídicos. Mas eram muito assustadores e quero que conte. O primeiro é O Filho do Padre. Todos os nomes estão trocados. Justina era uma jovem de 20 anos quando começou a trabalhar na secretaria da paróquia de uma cidadezinha de menos de 5.000 habitantes em Santa Catarina. Era uma mulher muito atraente, alta, cabelos castanhos avermelhados, de personalidade doce e angelical. O início de suas atividades laborais foi marcado por um período de transição. O padre, que havia passado os últimos 10 anos no município, estava indo embora, cedendo lugar a um jovem que assumira sua segunda paróquia. Justina ainda não havia o conhecido, levando alguns dias para ter seu primeiro contato com o novo sacerdote. Em uma manhã fresca de sol, o pároco chegou na cidadezinha. Ele se chamava Eduardo e aparentava ter uns 35 anos. Aos que testemunharam o momento em que Justina e ele se conheceram, dizem que foi uma cena inesquecível. Ela estava baixada, organizando alguns arquivos, enquanto ele chegou à porta e foi anunciado pelo ministro. Ela levantou, virou-se instantaneamente e olhares brilharam. O novo padre era de uma beleza exuberante. Tinha que ser proibido padre ser bonito. Logo, a fama se espalhou e as missas de domingo ficaram repletas de mulheres de vários municípios. De repente, ficou tudo beata. Mal sabiam que o sacerdote não se esquecia por um instante de sua secretária. Ela, por sua vez, lutava entre o romantismo e o conservadorismo em seu coração. Imaginava as faíscas do amor de ambos e o pecado de desejar um homem de Deus. Não demorou muito tempo para que o desejo falasse mais alto e os dois dessem o primeiro beijo durante um cair da tarde na sacristia da igreja. Então esse beijo tornou-se outros beijos, que foram tornando-se carícias e culminou em diversos encontros românticos e repletos de sexo após o trabalho. Existiam sentimentos sinceros entre os dois. Não era somente uma aventura, eles se amavam. E embora houvesse culpa e medo, não conseguiam parar de pensar um no outro e desejar estarem juntos. Mas algo ocorreu após 3 meses para agitar a vida do casal. Justina engravidou. O casal entrou em desespero. Já existiam alguns boatos sobre os dois, devido à intensidade com que se olhavam, os sorrisos ao conversar, a admiração e insistência em falar um sobre o outro. Justina mostrava-se grávida. Justina mostrar-se grávida apenas confirmaria o que todos suspeitavam. Assim, Eduardo ficou em desespero. Sua atitude foi de falar com a família de Justina, alegando que ela tinha vontade de estudar e que ele havia conseguido uma oportunidade para ela em Minas Gerais, onde ela faria um curso e cresceria muito na vida. A família confiou cegamente no padre e Justina só soube daquilo depois de fecharem o acordo. Ela foi para Minas Gerais com Eduardo e ele a deixou em um convento em Belo Horizonte. Disse que em breve voltaria e que ali estaria protegida. Porém, ele sumiu. Ela passou meses e meses esperando uma carta ou uma ligação, mas ele nunca dava notícias. Em uma das tentativas de falar com ele, soube que ele havia pedido transferência para São Paulo. Ela estava sozinha com essa gravidez e o bebê quis nascer antecipadamente. Justina sentiu em seu trabalho de parto uma energia muito estranha entre as freiras que a auxiliavam. Ela começou a imaginar que iriam tomar o filho dela, o que ocasionou maiores complicações no parto,
devido ao nervosismo que estava sentindo. A criança nasceu após 14 horas de trabalho de parto. Houve muita agitação durante o nascimento da criança. A parteira demonstrou-se espantada com o que viu e as demais freiras igualmente assustadas. Enquanto Justina descansava, esperando para ver seu filho, uma irmã chegou e disse que a criança havia falecido. Ela enlouqueceu. Tinha certeza que as freiras haviam roubado seu bebê. Tentavam lhe acalmar, mas nada tirava aquele furor de Justina. Então foi necessário que a sedassem. Por conseguinte, quando Justina acordou, pensou que estava sonhando. Eduardo estava sentado à beira da cama, embargado de emoções. Justina disparou a acusar o convento de roubar o seu filho quando ele a pediu para escutá-lo com muita paciência. Eduardo relatou que, em sua primeira paróquia, havia um seguidor possuído pelo demônio, e ele foi chamado para fazer o exorcismo do rapaz. Após horas de tentativas para libertar aquele homem, ele conseguiu, mas o demônio, ao ir se desprendendo do corpo, o ameaçou. Disse que o padre teria um filho nascido do pecado e que, ao nascer, o próprio diabo viria buscar a criança e ela deveria ser entregue sem resistências. Como Eduardo era sacerdote, jamais imaginou que a promessa do demônio iria se cumprir, o que o fez até mesmo esquecer do acontecido. Lembrou-se somente com a gravidez de Justina. Por isso, ele a levou para aquele convento. Contou aos bispos e à madre superiora o que havia acontecido, que, para tentar salvar a alma da criança, aceitaram acolher Justina. Desde o momento em que ela chegou naquele lugar, inúmeras rezas foram feitas para espantar o Satanás do ventre de Justina. Todos os dias da gestação foram minuciosamente seguidos de rituais de exorcismo e proteção, mas nada adiantou. A criança nasceu com pelos enormes, dentes afiados e uma cauda pontuda. Era visível que se tratava de uma criança para o diabo. A Madre Superiora não queria entregar o bebê como uma oferta ao seu inimigo. Ela imaginou que seria melhor sacrificá-lo, dando-lhe uma dose de injeção letal. O que ela não esperava era o quão grande seria a fúria do diabo. A madre apareceu morta naquele mesmo dia, com os olhos queimados e todo o seu sangue utilizado para escrever uma mensagem na parede do convento. Não duvidem do meu ódio. E o cadáver da criança desapareceu. Ao ouvir tudo aquilo, Justina duvidou, pois era fácil inventar uma história para justificar o sumiço do filho do padre. Então, ela foi levada para ver o corpo da madre e a mensagem deixada. Assim não havia outra explicação senão a dada por seu amado. Após uma depressão pós-parto muito forte, Justina retornou para sua cidade e recomeçou a sua vida. Nunca mais namorou e não constituiu família. Mesmo após 30 anos, ela ainda imagina o que seria de sua vida sendo esposa de um padre, ou melhor, como seria sua vida sendo mãe de um demônio. Segundo relato, o bazar. Um homem observa que há uma pequena aglomeração formando-se em uma das casas da rua. Percebe que há várias pessoas próximas a alguns objetos que parecem ser de um bazar público. Quando chega próximo o suficiente, nota que existe uma placa com as seguintes informações: tudo por apenas R$5. Leve qualquer coisa que goste. Talvez encontre algo que seja do seu interesse ou que já foi importante para alguém e agora pode ser seu. Eu, Ana Paula, estaria louca nesse bazar comprando tudo. No início, e levando um monte de fantasma para casa. No início, o homem não pretendia levar nada, pois apenas estava curioso observando as velharias e olha que existiam várias dessas velharias lá. Tipo coisas que encontrava na casa dos seus avós quando era uma criança. Havia
a vários discos, aparelhos e sucatas que nem imaginava quais suas funções. Além das coisas acabadas, algo chamou a atenção do homem. Ninguém estava recebendo os pagamentos. Em todas as mesas havia apenas um prato e as pessoas que levavam algum dos utensílios deixavam a grana dentro deles. O sujeito não acreditou quando encontrou uma guitarra autografada por sua banda predileta. Ela estava encostada em uma mesa. Parecia estar bem conservada e, como todos os objetos, encontrava-se com a etiqueta apenas R$ 5. Olhou em todas as direções para ver se encontrava mais alguém interessado. Pegou a sua carteira e viu que não tinha dinheiro suficiente. Ficou um pouco frustrado, pois imaginou que, quando chegasse em sua casa e pegasse o resto do dinheiro para ter a posse da guitarra, não a encontraria mais ali. Mas, logo em seguida, uma pessoa chamou a atenção dele. Um velho aproximou-se bastante animado, usando roupas esfarrapadas e uma touca na cabeça. A figura mais parecia um mendigo e tinha aquele cheiro de hortelã dos perfumes que quase todos os idosos usam. O idoso parecia procurar algo diante das velharias, mas ficou forçando uma cena até que engraçada para o homem que observava. Em razão de que aquela figura não se interessava por aquelas coisas... O idoso parecia procurar algo diante das velharias, mas ficou forçando uma cena até que engraçada para o homem que observava, em razão de que aquela figura não se interessava por aquelas coisas, que pareciam ser mais da época em que ele era jovem. Então o velho aproximou-se do homem e disse: "Muito legal esse lugar. Tem várias coisas interessantes. Contudo, nada me agrada. O que realmente quero não dá para conseguir aqui. Vim apenas por conta da multidão e paquerar as senhoras." A figura falava com um olhar estranho e mexia em alguns utensílios. "Ah, tá bom. Boa sorte. A sorte que eu não tive, pois eu não tenho dinheiro no momento, mesmo que apenas R$ 5, infelizmente." O rapaz respondeu ao velho um pouco irritado. "Bem, você faz por mim e eu faço por você. Não é mesmo, jovem?" Ele respondeu ao homem, como se tivesse lhe propondo algo. Eu não faço ideia do que você está falando. Poderia ir direto ao ponto?" O sujeito deixou escapar em um tom mais sério. "Relaxa, eu queria apenas lhe dar R$ 10. Talvez você tenha algo que me interessa, já que eu não encontrei aqui." O que é anoso? O anoso disse enquanto pegava uma nota de R$ 10 em sua carteira. Esta parecendo ter sido feita hoje, de tão nova que estava e com um brilho tão forte quanto o sangue ao ser iluminada pela luz do sol. "É muita gentileza da sua parte, mas não acho que tenho nada que lhe interessaria em minha casa. Todavia, irei aceitar o dinheiro e prometo lhe pagar da próxima vez em que nós nos encontrarmos." Ele, então, pegou o dinheiro e colocou em um prato. Tomou posse da guitarra e saiu, deixando aquela figura que ficou apenas ali, lhe observando partir. Assim que chegou em casa, o homem entrou e foi direto ao seu quarto, onde guardava outras guitarras. Essa era a única assinada por sua banda predileta. Após pendurar o objeto e arrumá-lo junto aos demais, o sujeito foi ao encontro de sua esposa e de sua filha, que nesse momento deveriam estar almoçando. Mas algo deixou o homem perplexo. Esparramada pelo chão havia uma grande quantidade de sangue. Ele seguiu aquele rastro pela casa até chegar à cozinha e deu de cara com uma poça enorme daquele líquido vermelho que parecia fresco, pingando de cima da mesa e do canto da cozinha. Em cima de uma estante havia um papel com as seguintes palavras: "Foi muito bom negociar com você. Estes foram... acabou aqui. Foi muito bom negociar com você. Estes foram contos da infância do meu avô e espero que goste, Ana. Obrigada profundamente por ler. Meu avô me contou isso com lágrimas nos olhos,
pois o mesmo tinha muito medo dessas histórias. Mas meu avô se lembra de cada detalhe, pois graças a Deus o mesmo... Hã? Pois, graças a Deus, o mesmo não é lúcido ou tem problemas de memória. E ele é novo, tem 63 anos. Não é lúcido? É lúcido, é isso? Ele é lúcido e não... Bom, enfim. Tem 63 anos. Beijão, Ana. Ah, seu avô é novo, super novo. Então essas são histórias da infância dele e que lhe botavam medo. Fala pra ele ver os relatos de Maledite. Aí dá medo. Mas legal, são legais as histórias.